Bom dia, 9h30, 21/7, sexta-feira. Vamos aí para o fechamento de semana, né? Passando de olho aqui nos papéis que a gente já está acompanhando e fazendo as nossas análises de gráfico Euro-USD no semanal. Então, aquilo que falamos aí várias vezes, né? O euro segue devolvendo esse movimento de alta que teve na semana passada, bateu na média de 400, junto com esses dois fibos traçados que trazem a região de 61,8 desse movimento maior e com 111,8 desse movimento menor. Então, esse movimento todo que ocorreu respeitou muito bem essa região. Então, veja que nessa região aqui onde estava a, a, a conjunção de dois fibos mais a média de 400, no semanal, né? E eu havia repetido firmemente que essa região é muito forte. Era muito possível de um rompimento, mais uma confirmação, para caso ele mantesse uma tendência de alta, ou até mesmo de voltar, né? De não ser assim tão é, incisivo na sua continuidade de movimento. E isso de fato ocorreu. Já voltou aí para 1,11. Pode chegar lá na média de 200, pode, né? Mas a gente tem que acompanhar na semana que vem. E na semana que vem a gente tem reuniões com os dirigentes dos bancos centrais europeu e asiático. Então, vamos ter bastante notícia e volatilidade a partir daí. Vamos diminuir essa visão, né? Vamos dar uma olhadinha dentro desse candle que está caindo, que é o gráfico diário que a gente vê o que está ocorrendo. Então, agora, nesse momento, ele está chegando próximo à média de 20, podendo ali fazer uma pequena correçãozinha, ou até mesmo furar e confirmar seu rompimento, tá? Então, eu vou pegar a caneta aqui para demonstrar que ele pode fazer isso daqui, claro que pode, mas ele também pode vir a romper, confirmar e buscar 50. Então a gente vai acompanhar e desenhar um passo por vez, né? Não vamos cravar alvos muito longos. Ah, ele vai lá no 768 do Fibo daquela perna menor. Pode ir, mas para chegar lá ele precisa furar 20, confirmar seu rompimento, furar 50, confirmar o rompimento da 50 e depois buscar 200. Depois que buscar 200, lá pertinho do 76,8 você vai ter a 400. E caso isso ocorra, vai dar tempo da média de 400 chegar lá. E aí vai se tornar um suporte muito forte, né? Mas até lá tem várias etapas. Não é assim uma linha reta e tranquila, né? Essa descida aí não. Mas para cair, todo o mercado ajuda, né? Para cair é sempre mais fácil. Vamos ver o que vai rolar. Repito, semana que vem vai ter muita coisa aí que vai fazer com que o preço se movimente. No 60 minutos, a gente já tem um movimento um pouco esticado aí, né, do euro, nos 60 minutos, fazendo com que ele possa estar fazendo uma leve correçãozinha desse movimento aí, mas respeitou muito bem, né, de livro mesmo, o euro vem fazendo esse papel aqui, então aquela região que a gente desenhou, comentou, ele fura as médias maiores, que é a de 200, né, dá essa queda brusca aqui e volta na 20, agora vai ficar por aqui, né? O que que a gente pode assistir dele? Uma correçãozinha até 50, um pouco desse movimento, ficar por aqui esperando a 200 fechar com a 400 e aí até possivelmente um cruzamento. Mas para isso também acontecer, a gente vai assistir ele fazer muito movimento ainda. Então dá tempo de fazer para quem trabalha com range, tá bacana, tá positivo. Quem não trabalha, trabalha só fazendo pequenos trades, escalpelando. Tomar cuidado agora porque tá embaraçado em médias, né? Vamos dar uma olhadinha lá no Japa, no USDJPY, que alguns minutos atrás saiu as notícias falando que existem rumores que o Banco Central japonês não vai fazer nenhuma alteração na sua política monetária. Logo, se isso ocorre, o mercado vê com desconfiança e aí acabou já devolvendo um pouco desse movimento de queda da semana passada. Veja aqui por essa vela, mas que também graficamente é o que a gente poderia esperar, né? Então, graficamente a gente tem uma média de 20 apontada para cima, uma média de 50 apontada para cima. Ainda a 20 está acima da 50, ainda é um movimento de alta. O que que a gente tem de uma análise
maior, quando eu tiro o zoom dessa tela, né, eu paro de olhar somente aqui nessas velas próximas ao dia da semana atual e a semana passada, e aí quando eu puxo aqui, ó, eu vejo um topo mais baixo, né? Então eu vejo uma perca de movimento comparado ao topo histórico. E aí, se ele manter esse topo mais baixo que o topo anterior, ótimo. A gente pode ver ali uma lateralização e às vezes até mesmo uma desaceleração nessa queda do iene perante o dólar para que ele busque a região ali da média de 200. Mas para isso acontecer, repito, tem que ter muita coisa. E na semana que vem pode haver bastante oscilação nesse sentido, né? Porque até então são rumores de que eles não vão alterar sua política monetária em relação à economia. A inflação deles estão 3,3, o objetivo era chegar a 2, eles não mudando a política monetária, não baixa a inflação e logo o mercado fica é, desconfiado e o DXY, perdão, o iene em relação ao dólar acabou ficando em patamares ruins. Então vamos ver como vai se pronunciar o Banco Central japonês em relação a isso. Muito provável de ter algum comentário, e aí isso pode também trazer alguma segurança ou não para o mercado. No entanto, aqui a gente vai ficar dependendo do próximo movimento, porque é, é um movimento de comprador, com certeza, né? Apesar que eu não gosto desse cenário, que eu vejo um movimento comprador, quando eu só olho aqui o cruzamento da 20 com a 50, mas eu tenho que levar em conta toda essa sombra aqui, né? Então, essa sombra anterior incomoda aqui numa possível entrada, tá? Mas, como eu digo sempre, o lado direito do gráfico nem sabe. O que a gente vai fazer é diminuir as probabilidades de erro em relação a isso. No diário, aí, um movimento bonito, né? Bem técnico que o iene está fazendo, que quando ele devolve aqui, né? Que foi bem naquela época que o Banco Central japonês tinha falado sobre o 145, que eles estariam de olho, de vigília ali naquela região, e de fato ocorreu. Ele devolveu muito forte. E aí uma queda tão acentuada e forte dessa forma, sem correção, não é uma coisa de se esperar também, né? Pode acontecer, lógico, mas são casos de exceção. E a gente não pode pegar exceção e transformar numa regra. E aí logo esse preço, quando fica preso à média de 50, isso pode gerar alguma correção, tá? Então a gente vai acompanhar agora os próximos movimentos, os dias, para ver como que ele vai reagir. Se ele volta e fica preso ali na média de 50 com 20 e 200 e 400, ficando fechado dentro desse caixote, e aí fica muito perigoso para quem não está posicionado e quer abrir ordens, porque você vai estar dentro de uma bagaceira ali que vai estar preso dentro desse caixote, você está preso dentro da bagunça, e aí tanto quando ele ficar batendo 50 e 400 vai estar certo, né? Então, tome cuidado, porque se teu objetivo é pegar alvos mais longos, o ideal é você buscar compras mais perto das médias fortes, e se for para vendas, a ideal é você pegar perto das médias menores, tá? Por mais que você corra um risco de stop curto e não o contrário, tá bom? Mas lá nos 60 minutos, vamos dar uma olhada no que está acontecendo dentro desse candle do dia de hoje. A gente vê esse movimento bem forte, né? Sem correção ainda. Então veja que aquilo que falamos incansavelmente todos os dias, ou o preço vai na média ou a média vai no preço. O preço se afastou da média e agora ele está querendo buscar essa correção. No entanto, para corrigir ali, ele precisa perder o 141, né? Precisa chegar ali no 149, 140.999 e começar a perder para ir na média. Do contrário, ele pode ficar aí esperando a média de 20 e 50 chegar, que as mesmas estão fazendo o cruzamento das médias maiores. Porém, as médias ainda seguem desorganizadas, tá? Sempre tem que ter atenção nisso. Ordem de média. Às vezes você fica ansioso de fazer uma compra de fundo e aí você pega essas médias todas desorganizadas, e isso ainda não quer dizer nada, né? Então, quando a gente olha os gráficos maiores para os menores,
você consegue ver gatilhos nos menores, mas precisa ter o contexto das telas maiores. Não vai fazer sentido você entrar apenas pelos gatilhos das telas menores, e aí é onde que você começa a pagar stops desnecessários. Vamos dar uma olhada de GIBA. Gibinha, que é o nosso Libra Esterlina, GBP USD, né? Ele teve uma agressão no semanal mais forte que o euro, acabou rompendo a média de 400, mas o que eu sempre falo é uma média forte, é muito difícil ela romper e não haver uma confirmação. Então, pela força que ela rompeu a média de 400, acabou devolvendo quase todo o movimento da semana passada. Falta muito pouco para devolver tudo que foi feito na semana passada inteira. E aí vamos ver como vai ser o fechamento dessa vela no dia de hoje, tá? Aqui existe uma possibilidade ainda de confirmação e continuar subindo, sim, claro, né? Porque a média de 20 e 50 vem aí, é, mas como as notícias da semana que vem vão ditar a regra do jogo, vão falar muita coisa vai ser falada. Então, se fala de inflação, está falando de taxa de juros, obviamente, e isso que vai fazer com que a oscilação do preço fique tão volátil, né? Que vai ficar tão agressivo aí. Então a gente vai acompanhar. Passando o olho aqui no DXY, né? Pela ferramenta da Black Arrow, eu enxergo ela como Doll Index, né? O índice do dólar, que é a mesma coisa. Ele já estava perdendo aqui no semanal, vinha usando a 50 como uma resistência móvel. Então veja que ele veio fazendo topos mais baixos, só que ele estava com suporte, né? Para quem gosta muito, olha o que estava ocorrendo aqui, uma figura gráfica tradicional com mais de 70% de assertividade, que é o triângulo. Porém, esse triângulo descendente ocorrendo, o que se espera é o rompimento da linha horizontal. Pô, mas a gente tem que agregar a seguinte situação a esse cenário: média de 200 fazendo o papel da linha horizontal. E aí se torna uma situação bem fácil. Então, por isso que quando opero utilizando alguma referência de figura gráfica, eu preciso ter certeza que essas figuras gráficas estejam fora de médias para que faça mais sentido. Do contrário, aqui as médias estão fazendo o papel do triângulo, pode ver que a 50 faz, e a 200 acaba fazendo a parte da linha horizontal. E aí esse triângulo fica duvidoso se isso de fato vai ocorrer. Então, como não existe nada 100%, eu estou falando que um triângulo ascendente ou descendente, ele chega a ter uma assertividade maior que 76%, mas 76% não é 100%. E aí se mostra aquela parte que ele não pode acontecer, justamente porque ele tem fatores que impedem, né? E aqui é o caso da média. Então, olha, veja que ele bate na média de 200 e já devolveu aí pelo menos metade do movimento da semana passada. Vamos ver se a média de 20 e 50 continuar chegando, né? Como que ele pode se comportar? E aí, semana que vem vai ser a regra do jogo podendo ser continuada ou alterada. Vamos passar o olho aqui nos digitais. BTC continua, né? A sua velha novela chegou a pegar um valor mais baixo, né? Vou até passar aqui porque eu tô com um fibo menor. Tem esse fibo maior que a gente já falou dele, que vem lá do 15. Deixa eu corrigir aqui que o iminha dele soltou, parece. Aqui, colocar aqui. Isso. Vamos travar. Deixa eu travar esse fibozinho. Travei, pronto. E então tem essa perna aqui, deixa eu pegar a caneta para a gente marcar e ficar bonito. Ó, então essa perna aqui, lá do 15 até o 30.900, foi o fibro que a gente marcou, beleza? E aí eu peguei essa outra perna, nem peguei essa retração, poderia pegar, né, esse pullback assim, mas eu peguei esse movimento aqui, ó. Por quê? Acontecimentos e principalmente cripto, que ele tem muita volatilidade com qualquer notícia, qualquer coisa, né? Então, olha o que acontece. Aqui do 24.800 até o 31.800, eu puxei esse outro fibinho aqui. Fica um fibo dentro do fibo, beleza? Esse fibo dentro do fibo que a gente vai
ver se encontra regiões aonde pode ser alguma região de estresse, né? Vamos dar o zoom lá no diário para ficar mais fácil essa visão. Olha aí. Opa, não trocou. É diário. Isso. Então, olha aí. Então a gente tem aqui 211, muito próximo, né? Então essa região do 32.600, 32.700 é de extrema volatilidade, né? Que é a região do violino. O 7, o 78.6, né? Tá aqui fazendo papel de suporte aqui nessa região, mas esse aqui é o da perna maior, né? O da perna menor, ele tá por, perdão, o 786, ele tá em cima. Ah, não, isso aqui é só uma resistência que eu tinha feito. Então, deixa eu desmarcar para não confundir mais. Acabou me confundindo a mesma cor amarela. Vendinha de filé, né? Quem opera Fibonacci sabe aí, né? 7 dessa região do 30, 277 até o 26 ali, filézinho. Vamos lá. Lembra que a gente estava falando o seguinte, ou o preço vai na média ou a média vai no preço. O Bitcoin não consegue superar os 31.500, né? Eu até marquei essa linha aqui, vou mudar ela de cor. Vamos colocar ela vermelhinha para deixar ela como uma resistência, tá? Vou até pôr mais grossinho. Então ele não conseguiu romper aqui. Ficou preso, esperando a média chegar. A média já chegou, então a média está fazendo o papel dela aqui. E aí vem aquele baita ponto de interrogação. Vai dar sprint? Vai dar rally? Ou vai devolver? Então esse grande movimento aqui, ele não fez correção. Inclusive ele se manteve aqui numa espécie de reacumulação, tá? Às vezes você pode estar achando que é uma distribuição, mas ele pode estar reacumulando para continuar a subir. De fato, se ele perder, aí é distribuição e a gente vai ver um rally de baixa. Dá para colocar como uma certeza? Lógico que não. Eu preciso de confirmações e a minha confirmação para uma possível queda no diário seria isso daqui. Ele vir na retração dessa perna menor, confirmar abaixo das 50, né? Porque vai ter o cruzamento das 50 com 20 nessa região, e assim ele romper esse movimento. Ele pegaria aqui, ó, no 7 8 da perna maior, do fibo maior, que é essa linha verde, tá? No 27.630, que vai estar casado justamente com a média de 200, né? Então tem gente que fala que é coincidência. A Lei Áurea Matemática é impressionante. Então, esse movimento a gente traria com essa condição. O segundo, né, se fosse um movimento altista, seria ele fazer essa confirmação de continuidade, rompimento e conseguir superar a casa dos 31.500, que por vários dias está sendo tentado e não consegue, tá? Vamos ver um pouco mais de perto, que é os 60 minutos, e a gente vê esse estresse, essa bagunça. Não tem movimento comprador, apesar da gente estar vendo sequências de fundos mais altos, né? Isso é um padrão de reversão, mas ele tem que vencer as médias primeiro. Então ele precisa vencer essas médias que estão direcionais. As médias estão direcionais. Médias direcionais traz o contexto da continuidade dessa queda e aí não tem o que fazer. Então, qual seria o momento ideal? Seria assistir essas médias ficarem em ordem crescente. Elas, nesse momento, estão em ordens decrescente. Nos 60 minutos só existe gatilhos de venda. Eu preciso ver a reversão desse movimento confirmado pelo posicionamento dessas médias para falar. Entramos numa tendência de alta. Do contrário, qualquer afirmação nesse sentido é achismo. Vamos dar uma olhadinha em Ethereum. Semanal, um pouco movimento, não mudou muito, né? Inclusive fazendo aí, é, mantendo nessa região aqui do 2000, não conseguiu romper, fez aqui uma força maior aqui atrás, mas devolveu tudo. E vamos já partir para o diário para a gente ver isso mais de perto. Tá um pouquinho. Opa, aí chegou. Então tá aqui no diário. Tá com a média de 20 levemente direcional para baixo. Obviamente, para perder, tem que sair desse canal que a gente desenhou ontem, né? Ontem a gente fez
canalzinho aqui, onde que o suporte é a média de 50, né? E ele estava no fundo desse suporte do canal, dessa LTAzinha. Então é um movimento curto, é uma análise de movimento curto, porque ele pode ser decisivo na sua alteração de sentido. Ou seja, se ele perde o canal, que o próprio fundo é a média de 50, ele pode vir buscar 200. E se ele confirmar esse rompimento, ou seja, deixa eu pegar a caneta, ele perderia 50, bateria na 200, voltaria às vezes para confirmar esse rompimento, para buscar mais embaixo. Seria um possível, né? Ainda tem essa intenção? Não, nem intenção. Aqui está o início, um princípio muito pouco que pode dar em nada, né? O outro movimento seria ele de fato ter alguma agressão e fazer movimentos altistas. Mas para isso, mais saudável seria a gente ver movimentos crescentes, né? Aqui a gente vê movimentos que mantêm essa tendência de alta, só que com excesso de pavio, ou seja, região muito truncada, regiões muito brigadas, né? Então fica aquela dúvida de que se realmente isso pode pegar uma tendência devido ao excesso desses pavios que mostra muita briga. Então você vê velas grandes, aonde que entra a agressão, e depois você vê a devolução, né? Então você vê grandes pavios. Vamos acompanhando para ver o que pode ocorrer. E, obviamente, todo esse sistema de criptoativos ele parece um sistema solar que depende do Sol, que é o Bitcoin, né? Então, todo o universo em volta do Bitcoin acaba refletindo muito forte, tá? Eu estava olhando o Ripple devido à notícia recente que teve, que deu um pouquinho de movimento para o mercado. Já vamos olhar, ele já está no diário semanal. Vou olhar no diário porque ele estava sendo muito sem graça ali, né? Não tem muita referência. Mas olha aqui no diário. Ele não devolveu o movimento, inclusive tá bonito ainda, ele se mantém altista, né? Nos 60 minutos, onde que a gente consegue ter uma visão melhor, ele já começa a trocar as polaridades da média. Então a 20 já passou para baixo da 50, ele já está testando a 200, né? E aí vamos ver se ele vai fazer o quê? Deixar essas médias fecharem aqui em cima, mostrando, né, uma distribuição de contratos, principalmente dos posicionados aí há muito tempo, de repente é um momento ali de recuperação, ou de rebalanceamento de carteira e acaba tirando ou devolvendo alguns contratos. Tudo pode acontecer, pode ser até uma reacumulação aqui de movimento para criar outro sprint, pode, né? Mas aqui a gente vê o que as médias nos falam, que o movimento do preço diz, e está um pouco intencional a buscar a média de 400 no primeiro momento, isso nos 60 minutos, tá? E aí, no caso de um tempo maior, um tempo gráfico maior, ele tem toda a condição de fazer isso por estar muito esticado. Então, se ele voltasse aqui no 670, no 670, estaria tudo certo também. Isso não tiraria a tendência dele de alta, né? Então, quando a gente olha isso, que parece ser o caos lá nos 60 minutos, na verdade, no diário é uma correção comum, tá? Então, por isso que é sempre bom olhar gráficos maiores para saber o que pode estar acontecendo, porque dentro de um gráfico menor, o movimento é muito grande. Bacana, vamos para cima então. Boa sexta-feira, bom final de semana, e aí segunda voltamos com as nossas análises diárias. Forte abraço.